Em hipótese nenhuma, a missão da igreja ela pode parar. A igreja, no seu patrimônio, pode fechar, como ela vai estar fechada. Os membros podem ter a sua limitação de estar ou não na igreja, mas a missão da igreja, em hipótese nenhuma, ela pode parar. Ela tem que estar em nosso coração. E precisamos ter a ciência realmente desse compromisso que temos diante de Deus e diante da sociedade que nós estamos vivendo. Foi por isso que Deus levantou essa igreja, para sermos realmente o sal da terra, a luz do mundo, a diferença onde nós estamos vivendo e onde nós estamos orando. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Logo você vai entender um pouquinho aqui por que eu estou com essa camisa amarela, conhecida ali como a camisa dos Correios, né? Isso é para que você lembre que você tem um trabalho pessoal a fazer. E logo você vai entender esse trabalho e qual vai ser a sua participação nesse momento de pandemia, algo simples, fácil, mas edificante. Isso não serve apenas para os membros que estão aqui, mas aqueles que estão acompanhando também essa transmissão pelas redes sociais. A meditação ela tem o seguinte título, preste bem atenção nesse título: Olhe para Jesus e não perca de vista. Em hipótese nenhuma podemos perder Jesus de vista, em hipótese nenhuma temos que desfocalizar a nossa visão de Jesus e perder o senso da nossa missão. Você vai ver aqui no capítulo 12 algo muito interessante. O contexto aqui é a ressurreição de Lázaro e também a festa da Páscoa, onde muitas pessoas iam para Jerusalém. E diante dessas idas e vindas a Jerusalém, um grupo especial saiu lá de Atenas, percorreu toda essa distância e chegou até Jerusalém. Mas será que o desejo desse grupo era apenas contemplar os rituais do templo? Será que o interesse maior desse grupo era participar da festa da Páscoa? Logo você vai perceber que o interesse maior desse grupo era de ver e conhecer pessoalmente a Jesus. E você vai perceber que o desejo do ser humano é conhecer a Jesus. O desejo do ser humano, irmãos, é aprender o plano da salvação através de nós. Vamos ler aqui o que nós encontramos dos versos 20 até os versos 22. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa da Páscoa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Ver a Jesus, irmãos, tem sido um dos mais profundos anseios do coração humano. Você percebe que esse é o maior desejo do ser humano, é conhecer o seu Criador, é saber que esse Criador se interessa por ele. Mas, infelizmente, com a entrada do pecado, nós sabemos que o homem perdeu esse privilégio de ver Deus face a face. Quando você estuda o momento do Éden, a convivência de Adão e Eva ali com Deus, antes do pecado no Jardim do Éden, a convivência era face a face. Mas, infelizmente, o pecado, queridos irmãos, criou uma barreira entre a divindade e a humanidade. Tanto é que o livro de Isaías escreve a dura realidade do ser humano. Livro esse que nós estamos estudando na escola sabatina. Isaías 59, verso 2. Você vai notar aqui a grande realidade do ser humano hoje. Qual que é a realidade? Olha o que diz. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Essa é a dura realidade do ser humano. O pecado criou uma barreira. O pecado tirou de nós esse privilégio de ver Deus face a face. Mas quando você vai na Bíblia, você vai perceber que esse desejo não morreu no ser humano. Desde o paraíso até a primeira vinda de Cristo, houve um crescente desejo no coração dos filhos de Deus de querer vê-lo. Mesmo com
a entrada do pecado, o ser humano não perdeu esse desejo de ver a Deus. Quando você estuda a Bíblia, você vai notar que desde o paraíso até a primeira vinda de Cristo, esse desejo sempre esteve à tona no coração humano de querer ver a Deus. Eu posso citar aqui 4 exemplos bíblicos que demonstram realmente esse desejo no coração do ser humano de ver a Deus. Por exemplo, Moisés, certa vez, ele pediu a Deus que lhe mostrasse a sua glória. E o que Deus respondeu para Moisés? Êxodo capítulo 33, 18 e 20. Não poderá me ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. O desejo de Moisés era o desejo também de muitas pessoas da sua época, de ver a Deus, de compreender a Deus, de tocar em Deus. Posso citar aqui o exemplo de Jó, o patriarca. Apesar de todo o sofrimento que Jó estava passando, mesmo diante do sofrimento, Jó não perdeu o desejo de ver a Deus. Jó capítulo 19, 25 e 27 eu leio: porque eu sei que o meu Redentor vive, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Esse era o desejo de Jó e o desejo de muitas pessoas que moravam perto de Jó. O terceiro exemplo, irmãos, os cantores de Israel cantavam no templo as palavras do Salmo 42. Qual que é o resumo do Salmo 42? A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então eles cantavam semanalmente lá no templo esse desejo. Quando que nós iremos ver a Deus? Quando que nós iremos contemplar a Deus? E o último exemplo aqui é o exemplo de Isaías, o profeta evangélico do Antigo Testamento. Por inspiração divina, Isaías escreveu o anseio de Israel. Isaías 33, 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Israel tinha esse desejo de ver a Deus. Israel tinha esse desejo de contemplar a Deus. Depois de 4.000 anos, irmãos, de expectativas e anseios por parte dos filhos de Deus, finalmente nasceu o Rei da Glória, o Emanuel, o Deus conosco. E olha como João descreve a importância que foi o nascimento de Jesus e a sua primeira vinda a essa terra. João capítulo 1, verso 14, abre a Bíblia. E você vai perceber ali que depois de 4.000 anos de expectativas e desejo de ver a Deus, felizmente Jesus nasceu, o Emanuel, o Deus conosco. E você vai perceber que uma das grandes razões da primeira vinda de Cristo era saciar esse desejo do homem de ver a Deus. Olha o que diz o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Olha o que diz o texto, e vimos a sua glória. Então, uma das razões, irmãos, de Jesus ter vindo a essa terra, não foi apenas para morrer para nos salvar, talvez essa seja a razão principal, mas uma das razões é esta: atender o desejo do ser humano de ver a Deus, e vimos a sua glória. A presença de Cristo, irmãos, nesse mundo, fazia com que as multidões o procurassem, pois todos queriam vê-lo. Entre essas pessoas estava um grupo de gregos. No nosso texto inicial, de João capítulo 12, 20 a 22, é mostrado que alguns gregos foram ao templo, motivados por um santo e sublime desejo, o de ver a Jesus. Você pode ler aqui, eles não estavam ali motivados pela festa da Páscoa, eles não estavam com a motivação maior de contemplar uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que era o Templo de Salomão, restaurado por Herodes. A motivação maior era esta: queremos ver a Jesus. Estamos aqui e queremos ver a Jesus. Por isso que eles fizeram esse pedido. E, queridos, a Bíblia diz que os gregos procuraram a Filipe, buscaram a pessoa certa,
Filipe era um homem que gostava de levar pessoas a Jesus. E aqui está uma linda aplicação para nós. Você tem esse desejo de levar pessoas a Jesus? Você tem esse desejo de realizar na sua vida um trabalho pessoal para atender a maior necessidade do ser humano, que é conhecer a Jesus, que é ver a Jesus? Você nota que essa era a habilidade de Filipe. Ele tinha esse dom. Ele levava pessoas a Jesus. Eu posso citar um exemplo da vida desse homem. Por exemplo, quando Natanael discutiu com Filipe se Jesus era de fato o Messias, ele simplesmente respondeu para Filipe, para Natanael, vem ver. João 1, verso 46. Filipe gostava de levar pessoas, irmãos, para verem a Jesus. Eu quero dizer que existem muitas pessoas sinceras, que mesmo nessa pandemia vão às nossas igrejas. E essas pessoas sinceras, irmãos, elas estão à procura de Jesus. Elas querem conhecê-lo, elas querem vê-lo através da fé. E a pergunta é, semelhante a Filipe, será que nós temos a mesma disposição de conduzir essas pessoas a Jesus? Será que você tem realmente um desejo no seu coração de realizar um trabalho missionário, mesmo que seja limitado, mas se você realizar um trabalho e o outro fizer também, nós iremos cumprir a nossa missão? É um trabalho formiguinha, é um trabalho pessoal. De alguma maneira, você pode conduzir pessoas ao Senhor Jesus através das redes sociais, através de uma mensagem pelo Zap, através de uma carta que você envia, através de um telefonema, através de um e-mail. Nós podemos atender, irmãos, a maior necessidade que o ser humano tem de conhecer a Jesus. Quando alguém vem à nossa igreja, essa pessoa não vem com a finalidade maior de compreender mais a liturgia da igreja. Ela não vem apenas para ver aqui o templo que nós temos, a organização que nós temos. O maior desejo do ser humano é esse: queremos ver a Jesus. E a pergunta é, será que nós estamos tendo a mesma disposição que teve Filipe de conduzir essas pessoas a Jesus? Semelhantes a Filipe, irmãos, devemos também conduzir essas pessoas a Jesus. Conta-nos uma história que um ministro, ele se distinguia por seu vivo espírito analítico e por suas pregações um tanto argumentativas. Certa ocasião, quando ele subiu no púlpito para pregar, ele encontrou, para sua surpresa, um papel. E nesse papel que estava sobre o púlpito, a seguinte mensagem: Senhor, queríamos ver a Jesus. Alguém tinha colocado aquele papel no púlpito. Imediatamente reconheceu que isso era uma silenciosa censura ao seu filosofar abstrato e às suas apresentações doutrinárias frias e destituídas de Cristo. Isso o levou a cair arrependido de joelhos, pois reconheceu que estava deixando de alimentar o rebanho. Voltou-se para Deus em busca de orientação e auxílio para poder mudar o ponto enfatizado. O Senhor lhe ouviu os rogos e logo foi tomado de um novo poder ao começar a pregar a Cristo e esse crucificado. E a congregação logo notou a diferença, embora nada fosse dito sobre o assunto, tanto pelo pastor como pelo auditório. Certa manhã de sábado, quando aquele mesmo pastor subiu para pregar, e para sua surpresa, e agora para o seu deleite, ele encontrou as seguintes palavras escritas num papel: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Esse é o desejo da humanidade, irmãos, de conhecer a Jesus. Esse é o desejo da humanidade, de ver a Jesus através das nossas palavras, através das nossas ações, através das nossas intenções. Todas as nossas intenções precisam ser o quê? Para a salvação. Porque Deus levantou essa igreja para atender a maior necessidade do ser humano. Qual é a maior necessidade?
de conhecer a Jesus, de saber que existe um plano de salvação para esse mundo em pecado. E quando você volta aqui a Isaías capítulo 12, você vai encontrar algo interessante aqui. Você vai encontrar ali Lázaro, que havia sido ressuscitado no capítulo 11. E no capítulo 12, irmãos, Lázaro, ele estava atraindo muitas pessoas a Jesus. E muitos queriam matar Lázaro. Os judeus queriam tirar a vida de Lázaro, porque Lázaro estava realmente trazendo a atenção para o Messias. E aqui nós aprendemos uma lição para nós. Enquanto os judeus continuavam cegos e com o coração endurecido, havia um grupo de gregos ansiosos para enxergar, contemplar e ver a Cristo. Para esses, Cristo disse: "E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou." João 12, verso 45. E você nota algo importante aqui, queridos. Jesus, ele se encontrava no templo. Jesus, queridos, essa seria a última visita de Jesus ao templo de Salomão. Esse templo, ele foi reconstruído por Herodes, o Grande. E essa reconstrução levou 46 anos. Mas qual que era o plano de Deus para o templo? Qual que era o plano de Deus para o ritualismo do templo? E aqui você precisa aprender algo interessante, irmãos. Essa foi a última vez que Jesus entrou no templo antes da sua morte. Qual que era o plano? O plano de Deus era que o povo judeu e todo o ritualismo do templo exaltassem o Deus de Israel e levassem o povo a aceitar o Messias. O templo foi colocado no centro de Jerusalém. O centro do templo devia ser o quê? O lugar santíssimo. O centro do lugar santíssimo devia ser o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. O centro do propiciatório devia ser a santa lei de Deus, fundamento da sua justiça. O centro da lei devia ser o sábado. E o centro do sábado devia ser o Cristo, o Messias, o Criador dos céus e da terra. Na tipologia do ritualismo do templo, tudo se centralizava em Cristo. Infelizmente, irmãos, os líderes da religião judaica perderam de vista esse conceito teológico ensinado pelos profetas e pelo próprio Cristo. O que Cristo falou do templo? Aqui está quem é maior do que o templo. O mais importante para eles não era Jesus. O mais importante para eles não era a salvação das pessoas. O mais importante para eles, irmãos, não era as pessoas conhecerem a Jesus. O mais importante para eles era o templo. O mais importante era o ritualismo. O ritualismo tinha um fim em si mesmo. O ritualismo não apontava para Jesus. E Jesus estava ali no templo, queridos. A Bíblia nos fala que Jesus ele estava na parte interna do templo, mas havia realmente ali um muro de pedras. E esse muro de pedras separava os judeus dos gentios. Separava. Quem era judeu podia entrar no templo. Quem não era judeu ficava no pátio, distante do templo. E tinha ali um dizer em latim, em grego e hebraico, para todas as pessoas lerem. O dizer é o seguinte: nenhum estranho pode ultrapassar para além da muralha, ao redor do templo e do átrio. Se alguém for apanhado nesse ato, só ele será culpado da morte que será imposta. Olha só, esse era o dizer. Se você que é gentil ultrapassar do templo, ultrapassar dessa linha divisória, você vai ser morto. Por isso, irmãos, que os gregos, eles estavam do outro lado e Jesus estava dentro do templo. E por isso que os gregos queriam ver a Jesus. Eles não podiam entrar no templo, porque se eles entrassem no templo onde estava Jesus, eles morreriam. Alguém que era judeu precisava chamar a quem? A Jesus.
E olha o que realmente Ellen White escreve sobre esse momento aqui. Escreveu que Jesus saiu do pátio dos judeus, por intermédio de Filipe, que foi chamá-lo, e foi ao pátio dos gentios para receber os gregos, e teve com eles uma entrevista. O desejo da alma daqueles homens foi satisfeito com a visão que tiveram do Salvador. E Jesus, ao perceber o anseio da alma deles, exclamou: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Isso se tornou uma motivação para Jesus. Quando Jesus saiu ali, queridos, do pátio dos gregos e foi até o pátio dos gentios para atender o desejo desses homens, esses homens ficaram felizes, esses homens ficaram radiantes. Aí Jesus ficou motivado. É chegada a hora de eu morrer para salvar a raça humana. Por isso que nós lemos isso em João 12, verso 23. Mas quem conduziu Jesus até ali, os gregos? Quem conduziu? Filipe. Irmãos, na súplica dos gregos, Jesus viu um penhor dos resultados do seu sacrifício. No início de sua vida, ele foi visitado por magos, vindo do Oriente, pois queriam vê-lo e adorá-lo. Agora, no fim da sua vida e do seu ministério, apareceram os gregos pertencentes ao povo gentil, representando as nações, tribos e povos do mundo inteiro, que anseiam conhecer a Jesus Cristo. O desejo desses gregos, irmãos, representa o desejo da humanidade, o desejo do ser humano, principalmente na situação difícil que nós estamos passando, o desejo de conhecer a Jesus, o desejo de ter a salvação, o desejo de ter uma vida esperançosa, uma vida além da morte, uma vida além do sofrimento. E a pergunta é: quem levaria a mensagem desse Salvador bendito a essas pessoas que estão perdidas no mundo? Quem vai levar? Quem vai levar essa mensagem que nós temos? Essa mensagem maravilhosa de salvação? Somente homens e mulheres, irmãos, possuidores do mesmo espírito de Filipe e André. Homens que tivessem uma visão do Cristo morto, ressuscitado e glorificado. Homens que fossem inflamados pelo poder da presença constante de Cristo em suas vidas. Esses são os homens e mulheres. Nós precisamos ter o mesmo espírito de André e Filipe. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, porque Filipe saiu da sua zona de conforto. Ele saiu do templo. E ele saiu, mas não sozinho. Ele saiu e conduziu Jesus. Queridos, esse é o desejo que o ser humano tem de conhecer a Jesus. Será que nós estamos dispostos a ter o mesmo espírito? Por isso que é necessário termos uma visão do Cristo morto, ressuscitado, do Cristo que superou tudo, irmãos. E eu pergunto, você está buscando conhecer a Jesus? Você está querendo ter essa visão do Cristo vivo e ressurreto? Foi exatamente isso que aconteceu com todos os discípulos. Diz a Bíblia que após a ressurreição, Jesus apareceu ali aos seus discípulos, que estavam desanimados e tristes, confinados num salão, com medo. E ao verem um Salvador, diz a Bíblia que eles se alegraram. Foi a visão que eles tiveram de Cristo que contribuiu para que o Evangelho fosse espalhado por todo o mundo. Olha só, a visão que eles tiveram de Jesus, a visão de um Deus que venceu a morte, de um Deus que não mentiu para eles, de um Deus que veio para salvar. Quando Jesus apareceu ali, naquele lugar, do nada, após a ressurreição, a morte e a ressurreição, eles ficaram alegres. Isso se tornou uma motivação para eles pregarem o Evangelho. Tanto é que o apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 15, 5 a 8, o apóstolo Paulo fala que Jesus apareceu a Cefas, depois ele apareceu aos 12, depois ele foi visto por 500 irmãos, e finalmente, diz Paulo, foi visto também por mim.
Aqueles homens, irmãos, agora tinham uma visão de um Cristo vencedor. Paulo afirmou que o mundo do primeiro século foi totalmente alcançado com a mensagem do Evangelho pregado por homens que tinham contemplado a Cristo e vivido uma experiência pessoal com Ele. Eles ficaram tão motivados que eles não se importaram se eles iriam morrer ou não. E o Evangelho foi pregado na igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século, a igreja cristã, porque eles viram um Cristo ressurreto e vencedor. Isso fez também com que eles fossem impulsionados a enfrentar o Coliseu romano com coragem e galardia. Eles cantavam diante do mártir, eles sabiam em quem tinham crido. Tanto é, queridos, que as catacumbas de Roma dão um testemunho vivo e inquestionável da fé e da visão daqueles cristãos que descansam em mais de 800 quilômetros de galerias romanas, onde jazem cerca de 4 milhões de cristãos. Através dos séculos, os cristãos têm procurado seguir o sábio conselho do apóstolo Paulo, escrito em Hebreus 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É para ele que você tem que olhar, para ter a motivação pessoal, para, como Filipe, conduzir pessoas a Jesus. Irmãos, essa mensagem também chegou até nós, nos momentos finais da história desse mundo. Que mensagem maravilhosa que nós temos! A mensagem do advento, a mensagem de uma igreja verdadeira, a mensagem de uma igreja que está esperando a volta de Jesus literal. Mas como essa mensagem chegou até nós? Ellen White, ela nos conta a sua primeira visão. Quando você vai lá no livro Vida e Ensinos, páginas 57 e 58, ela mostra ali, irmãos, a visão do caminho estreito. Olha o que ela diz ali sobre essa visão. Foi-lhe mostrado o povo do advento indo para o céu, em um estreito caminho, guiado por uma luz divina. No final do caminho, Jesus estava com os braços abertos para receber os salvos. Vários caíram no precipício e a luz desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, perdendo de vista a Jesus. Ela perguntou ao anjo o motivo de muitos caírem. O anjo respondeu-lhe que o motivo era eles terem deixado de olhar para Cristo através da fé. Portanto, prezados irmãos, não percamos Jesus de vista. Muitos estão perdendo Jesus de vista. E quando você perde Jesus de vista, você não vai ter a motivação espiritual para pregar a Ele, mesmo nessa pandemia. Quando você perde Jesus de vista, você poderá cair num precipício que se chama pecado. E esse precipício vai lhe tirar a vida e a vida eterna. Então nós estamos num caminho realmente estreito. Viver nesse mundo, irmãos, é caminhar por um caminho estreito. Mas você só vai cair, como diz Ellen White, se você tirar a sua visão de Jesus. Se realmente você não olhar para Jesus. Se você não fizer como Filipe, conduzir pessoas para Jesus. E eu quero dizer também, Satanás tentará de toda maneira afastar nossos olhos de Jesus, para perdermos de vista a nossa maior missão e deixar a Cristo e sua justiça e preparar um povo para recebê-lo dentro em breve. Essa é a missão de Jesus. A missão de Jesus é te conduzir para o céu. Mas Satanás também tem a sua missão. É tirar você do céu. É desfocalizar você de Cristo, para que você caia e perca Jesus de vista. Quando você vai à Bíblia, você vai perceber o primeiro dia, ou a primeira Páscoa que Jesus passou. A primeira Páscoa que ele passou, irmãos, ele tinha 12 anos de idade. E diz a Bíblia que José e Maria perderam Jesus de vista. Se você abrir a Bíblia em Lucas capítulo 2, 41 a 52, José e Maria perderam Jesus de vista por 3 dias. E eles perceberam que eles perderam Jesus de vista quando eles estavam retornando para Nazaré, saindo de Jerusalém e retornando para Nazaré. Que angústia aquele casal enfrentou
Quanto desespero e tristeza tiveram que passar durante os 3 longos dias, longe de Jesus. Eles perderam Jesus de vista, esqueceram. E ali estava Jesus, irmãos, realizando no templo o trabalho do seu Pai. Mas a pergunta é, por que José e Maria perderam Jesus de vista? Por quê? Você já parou para pensar? Quando você vai no livro Desejado de Todas as Nações, nas páginas 57 e 58, você vai encontrar a resposta a essa pergunta. Por que José e Maria perderam Jesus de vista? Olha a resposta. Se José e Maria houvessem firmado a mente em Deus, mediante meditação e oração, teriam avaliado a santidade do depósito que lhes era confiado e não teriam perdido Jesus de vista. O mesmo quanto a nós, por conversas ociosas, por maledicências ou negligência da oração, podemos perder num dia a presença do Salvador e talvez leve muitos dias de dolorosa busca o tornar a achá-lo e reconquistar a paz que perdemos. Olha só. Sabe por que eles perderam José e Maria perderam Jesus de vista? Porque eles deixaram de orar. Eles não sabiam a importância de Cristo na vida deles. Eles perderam de vista. E na vida espiritual acontece a mesma coisa. Quando você deixa de orar, quando você deixa de buscar a Jesus, quando você deixa de compreender e realizar a missão que nós temos, que é conduzir pessoas a Jesus. Quando isso acontece, você vai perder Jesus de vista. E vai ser difícil, talvez, o seu retorno. Vai ser difícil, talvez, você se levantar e compreender realmente a sua missão. Mas a pergunta é, o que fazer para não perder Jesus de vista? O que eu posso fazer na minha vida? O livro Desejado de Todas as Nações, para 58, nos dá a resposta. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. O que você tem que fazer para nunca perder Jesus de vista? Estudar sobre a vida de Jesus, ser um homem de oração, uma mulher de oração, far-nos-ia passar 1 hora por dia, irmãos, a estudar sobre a vida de Jesus, principalmente as suas cenas finais, o momento no Getsemane, o momento da sua morte de cruz, da sua agonia e o momento da ressurreição. Isso nos faz bem para não perdermos Jesus de vista. Portanto, queridos irmãos, aí vem o meu apelo para os que estão aqui e também nas redes sociais. Não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista, porque Ele é o fato, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não perca Jesus de vista, porque depois de ter feito a expiação pelos nossos pecados, Ele se apresentou diante do Pai e está agora sentado à destra do trono do universo. Não perca Jesus de vista, porque de fato Ele tem o poder no céu e na terra e é capaz de socorrer você. Não perca Jesus de vista, porque só Ele pode vencer a morte e destruirá para sempre esse último inimigo, e você viverá com Jesus por toda a eternidade. Amém? Não perca Jesus de vista, porque Ele voltará pela 2ª vez, com poder e muita glória, e você o verá, e de braços abertos dirás, eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Hoje, mais do que nunca, irmãos, com pandemia ou não, a Igreja Adventista do 7º dia deve continuar levando pessoas a conhecerem a Jesus. E nós não podemos perder de vista esta responsabilidade comissionada a nós. Você não pode perder de vista o seu chamado. Você não pode perder de vista o seu compromisso de fazer algo para Jesus. Ver a Jesus, irmãos, de fato, é um dos maiores anelos do cristão. Que sensação será naquele dia em que nós o veremos face a face, conforme diz Apocalipse 22, verso 4, e contemplarão a sua face. Que esse anseio seja concretizado em nossos dias, com a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus. E assim se cumprirá as palavras de João.
Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Que assim seja, irmãos. Que você nunca venha perder Jesus de vista. Que você nunca venha perder o seu chamado, o seu compromisso de realizar, principalmente nos dias que estamos vivendo, o nosso trabalho pessoal. Aí você pergunta, mas pastor, que sugestão o senhor nos dá para realizar um trabalho pessoal? Tem várias sugestões que você possa fazer, mas a mais importante é você realizar o seu trabalho pessoal. Você se reconsagrar a Deus, você estar realmente em comunhão com o Senhor para levar pessoas a Jesus, como foi o caso de Filipe, para atender o desejo da humanidade. Queremos ver a Jesus. A igreja, ela preparou algo interessante. Você pode ser um carteiro missionário, por isso que eu estou aqui com a roupa dos Correios. Apenas como uma demonstração, um lembrete. Não que você vai agora usar no dia a dia essa roupa, é apenas uma força de uma ilustração para você não esquecer. Você pode ser um carteiro missionário. Como a gente não pode ter o contato com as pessoas por uma segurança sanitária, mas você pode ter a caixinha de correspondência dessas pessoas e levar uma mensagem. Mas antes de você saber esse projeto, que é um projeto pessoal que a sua família pode fazer, Ellen White, no Lar Adventista, página 485, ela fala: nem todos podem ir às terras missionárias estrangeiras, mas todos podem ser missionários entre os familiares e vizinhos. Você não pode sair daqui e ir talvez num campo missionário, naquela janela 1040, lá no Oriente. Mas você pode, de alguma maneira, onde você mora, fazer o seu trabalho missionário, um trabalho formiguinha. E como que é esse projeto aqui? A associação, ela preparou aqui esse encarte aqui, tá? Que na verdade são vários estudos que você vai no formato de um envelope, você vai aqui dobrar, vai se formar um envelope, e você vai ter algumas mensagens atuais, necessárias para o mundo que nós estamos vivendo. Viva sem estresse. Você acha que o mundo está estressado? Sim. Mas a igreja tem uma mensagem de esperança para esse tema. Aí você vai entregar para o amigo que mora do seu lado, certo? Ou do lado da igreja, ou do lado da sua casa. Você vai entregar então isto no formato de uma carta. Ele vai ver algo muito bem feito. E aqui, sugestões para viver sem estresse. Então, a pessoa vai ver aqui e vai entender, puxa vida, mas quem que está me mandando isto? Olha, são coisas até atuais, conceitos científicos como viver sem estresse. Essa pessoa realmente quer o meu bem-estar. Então, de alguma maneira, você vai conduzindo pessoas a Jesus. De alguma maneira, você vai realmente falando do amor de Jesus diante de uma necessidade que o mundo está vivendo. Aí na semana seguinte, ou no dia seguinte, novamente você vai lá na cartinha do correio, ou debaixo da porta, tudo isso tendo segurança de não ter o contato físico, né? Você vai entregar outra cartinha para a pessoa. Viva sem medo. Como o próprio Daniel mencionou na oração, o mundo está com medo. Medo dessa doença, medo da incerteza. Aí a pessoa vai ler, olha, novamente alguém está trazendo isso aqui para mim. Que coisa interessante. E a pessoa vai ler aqui sobre o medo. Vai encontrar aqui textos científicos, passagens da Bíblia, viver sem ansiedade, certo? E ela vai se aprofundando, mas quem está mandando isso aqui para mim? Aí na semana seguinte, no dia seguinte, você vai dar outra cartinha para a pessoa. Viva sem preocupações. E novamente a pessoa vai se interessar por isso. Aí, viva sem culpa. Certo? Esperança apesar da morte. Olha só quantas pessoas estão morrendo de Covid. Quantas famílias enlutadas. Aí você vai dar outra mensagem. Viva em paz. Aí, por final, o Elias vai te dar uma carta
que vai ser a carta de Deus, onde você vai se identificar. Olha, é o seu amigo aqui, fulano de tal. Já que é vizinho, geralmente vocês são conhecidos. Aí coloca o nome da igreja e coloca o endereço da igreja, certo? Coloca o seu telefone, entre em contato com a pessoa. Queridos, é uma maneira segura, uma maneira prática, uma maneira especial de nós atendermos o maior desejo do ser humano, de conhecer a Jesus, através da igreja, através de você.